agradecendo inicialmente ao nosso Criador por toda essa perfeição do universo, pela essa oportunidade de estarmos reunidos aqui numa casa espírita, envolvidos nesse ambiente muito agradável, entre amigos encarnados e desencarnados. Agradecemos também ao nosso Mestre Jesus, a Maria, aos benfeitores espirituais e todos que estão aqui presentes, para que possamos juntos estudar o Evangelho de Cristo e que possamos estar com o coração aberto para receber todos esses ensinamentos que sempre contribuem para a nossa evolução. Então, que essa prece também possa chegar às pessoas que não estão aqui, que elas recebam essa prece em harmonia, que ela possa harmonizar o coração daqueles que sofrem, tanto materialmente como espiritualmente. Então, obrigado, Jesus, por esse momento. Está iniciado mais uma reunião do Neto Maria de Nazaré. Assim seja. Isso aí, amigos. Oi, meninos do online, eu nem cumprimentei, desculpem. Cheguei. Oi, Marlene, tudo bem? Sim. Boa tarde. Iremos estudar hoje. Nós vamos estudar hoje o capítulo 12, versículos de 20 a 25. Aí eu com a minha Bíblia para ver. E foi bom você trazer a sua, porque eu dei uma olhada em diversas Bíblias, tem umas palavras diferentes. A Marlene, com a dela, vai... E aquele livro, gente, As Marcas de Cristo, é que eu vou me encanar, mas é bom que ele só fala dos atos. Nossa, tá bom. Pois é, vai trazendo pra gente. Pode vir com ele também. Se você lembrar, você... Conta aí. Esqueci, agora que eu me lembrei dele. Pessoal, então, hoje nós vamos estudar a morte de Herodes Agripa I. Pedir para a Soraya fazer a leitura, por favor. Vamos lá. Ele estava, porém, furioso com os de Tiro e Sidom. De comum acordo, se apresentaram a ele e, após persuadir a Blasto, o camarista do rei, pediam paz porque a região deles se abastecia do território do rei. No dia fixado, Herodes, vestido de túnica real e sentado sobre o estrado, discursava para eles. E o povo gritava, voz de Deus, e não de homem. Imediatamente, o anjo do Senhor o feriu. Por não haver dado a glória a Deus, e sendo comido por vermes, expirou. A palavra de Deus crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, tendo cumprido o serviço, regressaram de Jerusalém, levando consigo a João, cognominado Marcos. Legal. Vocês viram que hoje são 5 versículos só, né? Provavelmente o seu deve estar diferente, alguma coisa aí. Tá? Quer que eu leia? Curtinho? Lê. Morte terrível de Herodes Agripa, de Tiro, né? Ora, Herodes está virado contra os de Tiro e de Sidonia, que não estava citando a Sidonia. Mas estes, de comum acordo, foram ter com ele e, com o favor de Blasto, camareiro do rei, pediram paz, porque das terras do rei é o que o seu país recebia a subsistência. E no dia marcado, Herodes, vestido de traje real, sentou-se no tribunal e arengava-lhes. E o povo aplaudia, dizendo, são vozes de um Deus e não de um homem. Porém, subitamente, o anjo do Senhor o feriu, porque não tinha dado glória a Deus, e roído de vermes respirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e multiplicava-se. E Barnabé e Saulo, tendo concluído o seu ministério, tornaram a sair de Jerusalém, levando consigo João, que tem por sobrenome Marcos. Muda alguma coisinha, né? Pouca coisa. Bom, pessoal, esse Herodes aqui é o que ordenou a morte do Tiago, depois da prisão do Pedro também. E depois, como Pedro foi liberto pelos espíritos superiores, né? Ele foi lá e matou os sentinelas também. Mas vamos entender um pouco mais. Ramon, esse texto que você colocou é interessante. Acho também. Vamos. O Ramon vai ler aqui sobre o Herodes Agripa, que tem um texto aqui, que ele é bem completinho,
Depois a gente vai alimentando mais com o conhecimento de todos vocês. Eu estava saindo de casa e vi um clipe assim, de olhar na Bíblia do Peregrino, que lá tem muitos comentários, né? E aí lá estava falando que é para a gente e sugerindo prestar atenção, porque enquanto Pedro, o anjo, foi lá e libertou Herodes, o anjo veio e matou, vamos dizer assim. Que esse versículo seria uma anteposição, não sei se você pode usar essa palavra, ao que aconteceu com Pedro, né? Seria principalmente por ele estar, o pessoal falou, alegando, elogiando ele como se ele fosse Deus e ele aceitando isso, né? Mas aí aqui o texto vai trazer alguns detalhes a mais, né? E aí provavelmente a gente vai comentar sobre a questão de matou, né? Não é que o anjo matou, né? Mas a gente vai Isso aí lembrar isso. vamos dizer, a palavra usada no versículo, né? Quero saber. Ah, sim, é porque existem várias traduções da Bíblia. Tem a Bíblia de Jerusalém, tem do João Ferreira de Almeida. A Bíblia do Peregrino é uma outra tradução, são traduções, né? Desculpa. As notas dela são muito É ricas. importante falar isso. Na próxima reunião, se eu lembrar, eu trago para você ver. Ah, Tá? bacana. Assim como essa aqui deve ser uma outra tradução ainda, né? Entendeu? E essa que você está do Haroldo. É que Então, nem o evangelho. Essa tem aqui várias- ela é tirada da Vulgata e anotada pelo padre Marcos Soares. Tem muitas, né? isso. Tá? Bom, mas vamos lá. Aí eu peguei um trecho do comentário do Vicom, que eu achei lá no site do NetSearch mesmo, né? Quando a gente põe os versículos, eles trazem pelo computador as obras escritas que dá para linkar, quando é possível, fazer isso de forma eletrônica, né? E traz esses comentários dos teólogos também. Tá? E é interessante. Tem coisa aqui que acaba entrando nos dogmatismos, mas tem outras que ajudam a gente a entender um pouco da historicidade, né? E aí ele fala, o perseguidor é punido. Herodes estava irritado. Uma palavra forte e rara que significa ter uma discussão acalorada com o povo de Tiro e Sidom, as duas principais cidades da antiga Fenícia. Líbano moderno, ver o mapa 1, ele não trouxe o mapa. Joséfo nos conta como Herodes Agripa construiu belos edifícios em Beirute, a atual capital do Líbano. Esta cidade fica a poucos quilômetros ao norte de Tiro e Sidom. Pode ser que a supremacia comercial das duas cidades estivesse em perigo pelo favor que Herodes estava mostrando à nova cidade. Quer dizer, o pessoal de Tiro e Sidom então procurou eles estavam com medo de perder tudo que eles tinham para Beirute, que era essa cidade que o Herodes estava se aproximando. Tá? Olha lá. Tiro e Sidom vieram de comum acordo em uma missão comum, tendo assegurado a ajuda amistosa de Blasto, que era o camarista do rei, aquele que estava encarregado dos seus aposentos íntimos e, consequentemente, muito íntimos de Herodes. Quer dizer, eles usaram essa pessoa para convencer Herodes a receber eles, né? Pediam paz. Olha lá, pediam paz, o fim das disputas. A razão para a sua preocupação era porque o seu país se abastecia do país do rei. Isso pode ter dois significados. O primeiro, que a Fenícia, um país estreito e montanhoso, era literalmente alimentado pelos grãos e pelas frutas da Galileia. Tá. Em segundo lugar, Tiro e Sidom dependiam do comércio do território de Herodes para ajudar a manter a sua rota de navegação comercial em um elevado patamar. Por essa razão, se Beirute se tornasse uma cidade próspera, eles sofreriam. Muito bonito. Pura. Igual hoje, né? Assim que nem aqui hoje, né? Difícil mudar. Num dia designado, é identificado por José como um dia indicado para uma festa em que seriam feitos os votos pela segurança do imperador romano, e no qual Herodes Agripa exibia espetáculos em honra a César. Lembrando, pessoal, que
o Herodes, ele estava submetido à autoridade de Roma. Apesar de ele ser o rei da Judéia, né? Acho que é assim que tem que falar. Ele estava submetido É a como se ele César. fosse, vamos supor, um governador, um prefeito. É o rei da Judéia mesmo. Ele Mas eu falo ele assim, reinou de 41 a se for 44. pensar hoje, né? Mas ele era submisso. Isso mesmo. Então, ele estava ali fazendo um espetáculo em honra a César, né? Ele vestia as vestes reais. José é mais explícito dizendo, ele vestiu um manto todo feito de prata e de uma textura verdadeiramente deslumbrante. E chegou cedo ao teatro naquela manhã. Quando a prata da sua roupa se iluminou pelo reflexo dos raios do sol, brilhou de uma maneira surpreendente. E era tão resplandecente que espalhava o horror àqueles que olhassem fixamente para ele. Virou um espelho mesmo. Porque fica bonito, né? Imagina. Assim vestido, Herodes Agripa estava sentado no tribunal e lhes dirigiu a palavra. Dominado pela sua aparência e pelas suas palavras, e ansioso por cair nas suas boas graças, o povo gritava, voz de Deus e não de homem. Quer dizer, eles estavam elogiando o Herodes, tá? Joséfo confirma plenamente, dizendo, e os seus aduladores gritavam que ele era um Deus, e acrescentavam, seja misericordioso para conosco, pois embora o tenhamos reverenciado até hoje, somente como homem, de agora em diante o teremos como alguém que é superior à natureza mortal. Este historiador judeu da época acrescenta que o rei nem os repreendeu, nem rejeitou esta bajulação herética. É o Flávio José, foi isso. Para José, né? Herodes tinha assassinado Tiago e pretendido matar Pedro. A retribuição divina para isto e a aceitação da adoração blasfema decretada na sua morte. No mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos expirou. Uma vez mais, José está de acordo. Ele diz, uma dor aguda surgiu no seu ventre e começou de uma maneira muito violenta. Adicionalmente, ele registra que Herodes continuou sofrendo dores durante 5 dias, até que finalmente morreu. Eu vou falar como que eu vi, assim, eu não acho que foi um anjo que foi lá e matou, né? Claro. Mas tem várias doenças intestinais que são súbitas hoje, né? Que causam a morte da pessoa em muito pouco tempo. Então, imagino que ele deve ter tido ali no meio do discurso ali alguma dessas dores e a medicina da época atribuía a vermes, né? E por isso a fala está dessa forma. E eles colocam como sendo algo que o anjo fez, talvez por isso, porque o anjo foi lá e levou por Pedro, agora veio aqui e resolveu Herodes, né? Então, deve ser talvez por isso. Ou talvez porque, na visão dos judeus, acho que seria mesmo um sacrilégio isso, ele aceitar ser colocado na igualdade. Né? Porque, né, aconteceu isso, aí ele morreu, essa morte praticamente súbita, aí o povo já fala que é milagre, que matou, que Deus... Que é castigo. É igualzinho hoje. Ele devia ter uma doença silenciosa já, né? Em evolução, coincidiu. Coitado. Deve ser envenenado por alguém também. Também, lá era moda. Nessa época tinha muito. Né? E aí você pega... E às vezes o mesmo que envenenou fala isso. Eu também foi ele que criou a história. E o que envenenou pode ter sido o que bajulou lá também. Um dos bajuladores. Também. Acho que alguém quer falar. Pessoal, fique à vontade para comentar. Isso. O que vocês acham aí do acontecido do Herodes Agripa? Isso aí foi coincidência? Ou foi um castigo do alto? Eu queria comentar, só para ajudando a entender um pouquinho dessa historicidade da dinastia herodiana. Esse Herodes, que foi responsável pela morte de Tiago, ele já estava na 3ª geração dos Herodes. Então, teve o Herodes o Grande, que ordenou a matança das crianças na época que Jesus nasceu.
tinha o Herodes Antipas, que era filho do Herodes o Grande, que mandou matar João Batista, decapitado. E tem esse Herodes Agripa I, que foi o responsável pela morte de Tiago. Então, ainda depois que ele morre, o Agripa I, o filho dele fica no lugar que é o Agripa II, que é o que vai julgar Paulo de Tarso depois. Então, era uma geração de reis que eles tinham muito conluio com Roma. Sacrificava muito o povo judeu, cobrava impostos altíssimos para doar a Roma. Então, eles não eram bem vistos nem por judeus, nem por romanos. Porque eles eram assim, ficavam meio que em cima do muro, querendo agradar todo mundo para se manterem no poder. Então, era uma dinastia de pessoas extremamente egoístas, violentas, né? Matavam muitas pessoas. Tem um deles aqui que mandou matar até a esposa e os filhos, porque ele tinha sonho, ele tinha medo que tomasse ele do poder. Então, assim, eram pessoas extremamente, como tem muitos irmãos evangélicos que falam muito deles, que eram gerações de pessoas que conviveram com pessoas do cristianismo puro, mas não ouviu o chamado de Deus, pensava somente no egoísmo, no poder, em tudo isso. Não deu para matar. O outro, não? Tinha que Oi? ser filho. Um era filho do outro ou não? Isso, a dinastia ia passando para o outro. Marca filho. Era o Herodes constipado e o gripado. Então, o pai do Herodes o Grande, ele era prefeito de uma região da Judéia, então ele deixou o cargo para o filho. O Grande dividiu em tretarquias, então cada região da Idumeia, da Judéia, cada um dos filhos dele ficou. Um era Herodes Arquelau, então ele dividiu. Mas os que mais a gente ouve falar nas escrituras é o Grande, né, o Antipas, o Agripa e o Agripa II, porque eles ficaram mais próximos dos cristãos, né? Esse, o último da geração dos Herodes, é aquele que fica de frente a frente com Paulo de Tarso. Emmanuel conta no livro Paulo e Estevão, é aquele que fala assim, por pouco você não me faz ser um cristão, pela eloquência que Saulo conseguiu ficar frente a frente com ele, né? Mas eram pessoas que tinham muita, para viver no poder, eram pessoas amedrontadas, né, inseguras, que viviam no poder, porém não mediam esforço para fazer o mal, né? Isso é o que a história conta, né? Então foram 4 gerações dos herodianos no poder, né? Nesse colui, né? Eles ficavam entre os judeus e entre os romanos. A Torre Antônia foi eles que mandaram construir. O templo, que fala de Jerusalém, o grande templo que foi destruído no ano 70, foi Herodes que construiu também. Né? Um dos Herodes. Então, Você não pode faltar. Você não pode faltar. Chegou nessa conclusão, né? Ô, Meire, só me ajuda a lembrar que você não estou confundindo as bolas, né? Isso de quando a gente estudou lá no comecinho das mulheres do Evangelho, o nascimento de Jesus. O primeiro Herodes aí, ele veio ele não é um judeu puro, não, né? Ele é a descendência dos Asmoneu, da região da Idumeia. Isso. E aí, ele até explicava que ele tinha ficado... Ele mandou matar Os varão primogênito, porque ele acreditava que alguém ia nascer um rei que ia tomar ele do poder. Esse rei seria Jesus Cristo, né? Isso, ou seja, da região da onde ele veio, que é da onde vieram os reis magos, né? Sim, que os reis magos ludibriaram ele, é esse mesmo, o grande, é o primeiro. Conhecimentos desse pessoal naquela época. Então, ele sabia dessa previsão. Quando os reis magos chegaram até ele, provavelmente ele já conhecia esses sábios. E aí ele se sentiu super... ameaçado. Por isso que ele mandou matar as crianças, entendeu? Porque ele sabia em profundidade o que significava a chegada desses sábios da região de onde ele veio. Tá? É legal lembrar essas Muito coisas, legal, né? Porque a gente legal. entende os heróis. O texto, né, da história. E é o que a Meire falou, eles não tinham limite para maldade, né? Era coisa absurda. Então, a gente às vezes fala em maldade hoje em dia e ouve muitas pessoas falar, nossa, mas o mundo está muito ruim, está muito mal. Gente, se a gente pega essas histórias, a gente percebe que o mal era muito mais voraz do que hoje. Com certeza.
Então, passo a passo, nós estamos melhorando um pouquinho, ainda estamos. Não, e hoje também indignação de primeiro, mesmo que tivesse, a gente pode ser que alguém se indignasse, né? Aí abrir a... De jeito nenhum. Era naturalizado. Isso, É como o estudo Isso. que nós estamos. Vou fazer. Não estou ouvindo. Onde você aprende tudo isso, Meire? Nos livros, né? Claro. Nos livros e vendo vídeo, eu gosto muito. Eu fiz um estudo de Moisés lá no centro, até o Hernani foi até citado. Não. Que aí a Milena falou, nós fizemos, porque nós estamos começando o evangelho lá, e eu peguei a parte de Moisés, que eu queria falar muito, porque muitas pessoas, nós espíritas, não entendemos qual que é os 5 livros principais da Bíblia hebraica, né, que é o Pentateuco, Mosaico. Alguns têm dificuldade, não sabem o que é antes de Jesus, depois de Jesus, Velho e Novo Testamento. Aí eu estudei para a gente conseguir conceituar, né, as épocas, né, da história bíblica. Aí eu falei dos 5 principais livros, falei do Gênesis, do Êxodo, né, do Levítico, do Números e Deuteronômio. Então, cada um tem a sua, todos bem derivados do livro de Êxodo, menos o Gênesis, né, que é a origem. E nós falamos do Deuteronômio, que fala daquela parte que Moisés proíbe de falar com os mortos. Aí foi onde que a Milena falou que tinha falado com você. Eu conversei ontem sobre isso com ela ontem. Então, aí eu falei, calma aí, que no último slide eu vou falar, né, sobre isso. Então, assim, são histórias que a gente percebe de pessoas que vêm nessa evolução espiritual, e era tudo muito primitivo. O próprio Allan Kardec fala no Evangelho que eram semi-selvagens, pessoas que tinham recém saído da libertação do Egito, não tinha essa questão dessa religiosidade. Abraão já estava fazendo essa construção de Deus único, mas Moisés enfrentou muita dificuldade com esse povo no deserto, né? Eram pessoas muito indisciplinadas. Então, até nós comentamos sobre a lei de Talião, onde eu quero chegar, da questão de estar melhorado, porque a lei de Talião, que muitos pensam que é de Moisés, não é o do Código de Hammurabi, né? Ele é mais de 1000 anos atrás de Moisés. Por quê? É o princípio da proporcionalidade, porque antigamente uma pessoa que ia lá, matava um de alguma tribo, os da tribo que tinha sido um morto, ele ia lá, dizimava a tribo inteirinha, por causa de um. Então, o Código de Hammurabi veio para dar uma certa proporcionalidade, do olho por olho, dente por dente, né? Porque antes era uma coisa indiscriminada. Então, é o princípio do direito institucional, do Código Penal, que é a base até hoje, né? Para a gente ver como que a gente vai melhorando ao longo dos séculos. A gente fala, ai, tá difícil, gente, mas já teve muito pior. Volta naquela época, né, de tá difícil. Então, tudo isso pelo comando de Jesus e da sua Pleiade, né? Até eu comentei Emmanuel fala, desde quando o planeta Terra, antes da sua construção, desgrudou da nebulosa, foi a primeira reunião dos espíritos crísticos, né? Para a formação do planeta. A segunda, a vinda de Jesus. Até eu achei tão bonito, porque quando Moisés conduziu o povo pelo deserto, tinha a nuvem da glória que eles falavam, né? Era uma nuvem de fumaça de dia que conduzia o povo, a nuvem parava, o povo tinha que acampar. E quando eles tinham que caminhar à noite, a nuvem de dia era de fumaça, que caminhava o povo, e à noite era uma nuvem de fogo, que o povo, para clarear o caminho deles. Aí eu comentei, então, Moisés sendo um médium, né, de Deus, esse legislador, ele tinha esse contato, né, com esses espíritos. Muitos falavam, Moisés estava face a face com Deus. Não era isso, a gente sabe hoje pela doutrina que eram os espíritos. Eu até comentei com as meninas, a primeira parte do livro do Evangelho, que fala os espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, que está aí na condição da terra desde muito tempo, né? Continua nos conduzindo, né? Até hoje, para a nossa evolução. E Deus atua pela sua própria criatura, né, Meire? A gente pode falar em algum médio de Deus, seria aquele que está mais próximo dele mesmo, que seria o Cristo. Até eu comentei de Levítico, que tinha os rituais de sacrifício, de purificação, porque Deus manda Moisés construir o tabernáculo, para habitar no meio deles. Então, o tabernáculo que deu origem àquele o templo de Jerusalém, desde lá do... Então, isso era uma questão de aproximação que o povo tinha que ter com Deus.
como era um povo assim muito ainda primitivo, eles tinham que ter esse contato material mesmo, né? É como se você ensinar algo para a criança que está na primeira fase da educação infantil, que tem que ser tudo no concreto, porque senão ela não entende, tudo palpável, né? E o povo naquela época era isso, né? A gente vê hoje na terceira revelação é tudo mais transcendente, tudo mais espiritualizado, mas é porque cada revelação vem no seu tempo certo, né? Sem dúvida. Bom, pessoal, assim como a Meire está falando aí, se alguém quiser abrir o microfone, falar, fiquem à vontade, eu levanto a mãozinha, a gente está aqui para bater um papo mesmo, tá? Pessoal, após essa morte, né, do Herodes, Esse Herodes, então, qual que era mesmo? Agripa I é o neto, né? Porque tem o pai e o filho, ele era o neto. Ainda vem mais um, né? Depois tem outro para frente dele. A dinastia termina no Agripa II, aí cessa a geração dos Herodes. O último é o que Paulo fica frente a frente. É interessante só fazer um comentário. Opa, tá bom? A gente quando Jesus encontra com Pilatos, e o Pilatos fala para ele, olha, eu tenho poder de julgamento sobre a sua vida, né? E aí Jesus fala para ele, nenhum poder teria sobre mim se não fosse da vontade do meu Pai. Né? E aí, esse tempo atrás, eu também ouvi isso, né? Falei assim, bom, a gente tem um monte de governantes ruins que a gente critica. Os Herodes, os nossos heróis do nosso tempo, da atualidade. Isso mesmo. E aí a gente esquece disso, porque vamos pensar assim, quem que tem a chave da desencarnação na mão, que poderia fazer isso acontecer sem ser de uma forma injusta, como a nossa, né? Se eu ir lá tirar a vida de alguém, eu estou infringindo a lei. Mas Deus poderia provocar a desencarnação de todos eles, não poderia? Pode tudo. Né? E por que não faz? Né? Ai de quem traz o escândalo, né? Mas o escândalo também é necessário. A gente às vezes esquece disso. E essas experiências, até mesmo sociais que a gente vive, elas têm um motivo para cada um que sofre nela, né? E é legal, é importante a gente lembrar disso, né? Não é que a gente tem que concordar, não é que a gente tem que aprovar, né? Mas a serenar, né? Acho que um olhar diferente, serenar, né? Falar. Olhar de compreensão. É que a nossa visão de ser limitado, né, não tem nem comparação com vamos falar visão, porque a gente tem que falar de Deus, com sua criação, que ele ama desde o verme até o arcanjo, da mesma forma. Então, esses seres que a gente vê dotados de uma capacidade do mal muito grande, Deus ama eles da mesma forma. O que acontece é que ele está, através do seu livre-arbítrio, né, esse ser está fora da trajetória divina. E um dia a dor vai ser tanto que ele vai ter que voltar. Aí a doutrina espírita chega e nos mostra que através da reencarnação isso é possível, né? Que vai poder ser num período de espaço de tempo pequeno, se depender da vontade dele, ou muito longo também. Então isso para nós é muito confortante e até muito justo, né? Até tem aquela fala, tem um verso, poema, acho que é do Augusto dos Anjos, que ele fala, transforma maneros rudes em arautos de virtude, né? Acho que naquele vídeo que você passou, acho que o Luiz, não, o Arthur fala, acho que sobre isso. Agora eu não sei, se você falou, eu nem vi. Mas porque é assim que a gente tem que entender a vida, né? Mesmo porque todos, né, desde Herodes lá até os nossos de hoje, eles não vieram para fazer conclusão, né? Mas fazem. Eles poderiam não ter feito. Não é um determinismo que eles fazem. Né? Se não, aí, se foi determinismo, então tá tudo ok, né? Eu vim para cortar a cabeça toda, e não foi assim. Isso. Mas a gente vai aprender a ter essa serenidade. Então, às vezes, agora eu estou tentando escutar as bobagens, porque todos eles são meus irmãos, são infames, né? Se reúnem só para brigar.
Eu falei, mas todos são filhos de Deus, Deus gosta. Todos eles vão caminhar. Traz uma visão E já aí, como eu diferente. ainda não estou nesse lugar, eu não quero nem saber que eu estou. Eu penso assim, que às vezes qualquer um de nós podia ser um desses Herodes. Dá uma cadeira para a gente sentar e uma caneta. Vixe, olha o estrado desse aí do rei, né, para nós. Então, quer Justamente. dizer, a gente Essa hoje é a- entende a bênção da reencarnação que vai purificando toda a nossa alma, né? Até eu comentei do estudo também do Levítico, que para purificar, para chegar até no templo, você tinha que ter os rituais de purificação, na época, né, no deserto. Então, hoje a gente entende, com a terceira revelação, que a purificação que acontece maior é na reencarnação, nada é material, né? É assim, nós utilizamos a matéria como um filtro, né, de purificação, mas a gente sabe que o sacrifício maior hoje em dia é você perdoar uma ofensa, né? É você ter força para continuar depois de uma decepção. Esse é o sacrifício maior que a gente vive hoje, né? Isso é verdade, Miriam. Eu comentei com um grupo que eu estava lendo há 2000 anos, né? Consegui terminar essa semana, e o final é maravilhoso, né? E achei interessante alguns detalhes que têm a ver com o que nós estamos conversando. Porque o Publius, a gente vai acompanhando o perfil dele, eu pessoalmente, o tempo todo eu falo, se eu tivesse nascido, recebido a educação que ele teve, tudo que ele teve desde a infância, no mínimo eu faria igualzinho, dali para pior, no mínimo. Porque uma coisa é a gente olhar e apontar que está errado hoje, depois de toda essa formação cristã que a gente tem e a doutrina espírita, mas e se não tivesse, né? E aí a gente vê que ele é um cara muito fervoroso, estudioso de filosofia da religião da sua época, inclusive uma pessoa que guardava os valores, né? Que a Roma já estava se perdendo ali, semelhante ao que está acontecendo hoje. Mas ela estava se perdendo e ele mantinha os valores da família, uma série de coisas lá. Bom, mas o que acontece? No final, vou dar um spoiler, eu não estou nem aí se vocês... Já era para ter visto. Depois vocês leem, né? Então, mas no final ele vira cristão. E ele tem um alcance de profundidade das análises de Jesus no final, antes de desencarnar, muito profundos. A gente vê que ele alcançou mesmo uma compreensão. E aí você pega e fala, nossa, ele se arrependeu. Será que vai ser suficiente? Aí quando narra a chegada dele ao plano espiritual, não deixou de ter lá um bom tempo, né? Inconsciente, embora a Lívia tenha tentado ajudar ele. Eles comentam lá, porque pesou na consciência dele tudo que ele fez durante a encarnação, mesmo antes de se arrepender, né? Porque toda essa conquista também valeu para ele, desse conhecimento. Isso. Para ele virar essa barra. É igual o Paulo. Exato. Eu não posso falar por Paulo, porque eu não sei, eles não contaram isso, mas no caso do Publio, mesmo ele tendo tido essa conversão, na hora que ele chegou do lado de lá, pesou ainda, muito, né? Aí pesou mais porque ele se converteu. Se ele não tivesse convertido, é provável que Não sei, eu já não sei ia de dar falar. peso, né? Eu acho que não, Marlene, acho que teria sido ruim também, né? Sim, mas talvez ele ainda achasse que fosse injustiçado. Ah, bom, isso sim. É nesse Mas ele estaria em preocupado. perturbação, é isso que eu tô querendo dizer. Não, sim. O que me chamou a atenção foi isso. Assim. Mesmo ele tendo despertado no final, ele ainda estava perturbado. E aí, a gente pensa assim, como não chega um Herodes da vida, então? Né? Os Herodes, né? Como não vão chegar do outro lado esses governantes que a gente vivencia hoje, né? E aí, olhando para tudo isso, você pega e volta assim, nossa. E ele era um cara, ele tinha muitas habilidades. Ele atuou em vários terrenos, administrativo, político, militar, público. Ao longo do livro, você vai ver que ele filosofia, tudo, né? Então, ele já trazia bagagens que, até olhando assim, eu nem sei se eu tenho espiritualmente, não parece que eu tenho igual ele tinha. São coisas inteligências que vão abrir na cabeça, né?
Então, não tem nada que vai livrar eles de encontrar consigo próprios e com o efeito do que eles fizeram. Né? E se Deus está permitindo que isso se alongue, né, isso continue dessa forma, existe uma razão. Tanto para eles, os Herodes, quanto para nós que estamos sofrendo os impactos. E a questão do Públio Lentulus, tem um livro que chama Amor e Sabedoria de Emmanuel, que fala que quem vai recebê-lo lá na desencarnação dele em Pompeia, do Vesúvio, é o próprio Paulo, o apóstolo. Então, a ligação deles começa lá em Roma, quando a Lívia tinha desencarnado, e o Públio estava ele fala que estava com o espírito atormentado, e ele está lá em Roma. Então, vem um carro do Estado, e um dos carros do Estado, os cavalos entram, tipo, num acidente, começam a correr muito. Então, tinha um núcleo de cristãos na Via Ápia, e um jovem cristão consegue parar os cavalos e conter o acidente. E quando ele vê no meio daqueles cristãos, ele vê a figura do apóstolo Paulo. Então, ele escreve assim na mensagem que bastou somente um olhar para nunca mais ele esquecê-lo. Aí, que Paulo consolou ele, daí surge essa grande amizade, né, entre ele. Por isso que quando ele desencarna no Vesúvio, é o próprio apóstolo Paulo que vai socorrê-lo, para levar até um espiritual. No livro fala que foi a Lívia, tá? Não, eu falo assim, depois, para auxiliá-lo na sua renovação no mundo espiritual, foi sobre a tutela de Paulo. Eu já escutei algumas pessoas falarem que o apóstolo Paulo é o espírito protetor Sim, do Emmanuel. E espiritual do Emmanuel seria o Paulo. Por isso que ele fala com tanta propriedade das cartas, né? Comenta os versículos, né? E aí eu acho interessante também, voltando a 2000 anos, que foi o Públio Lentulus que denuncia o Pôncio Pilatos, que tira ele do poder. Eles escrevem uma carta para Roma. Eu amo isso, porque tem muita particularidade da destruição do templo no ano 70, é muito bacana. Acho que é no Amor e Sabedoria de Emmanuel que dá essa informação. É o Amor e Sabedoria que nasce, que tem essa mensagem inédita. Aí ele recomenda para que a gente leia as cartas de Paulo e meditai. Ele fala desse jeito, ele começa a mensagem assim. É do Clóvis Tavares. Esse livro. É, Dr. Clóvis Tavares. Essa questão que o Ramon levantou aí, da morte. Todo mundo vai ter que chegar no momento da desencarnação e vai ter que lidar com sua trajetória, né? E muitos de nós já lidamos com questões duríssimas que nós provocamos no nosso passado, e nosso objetivo aqui é amenizar isso sempre em toda encarnação, sempre ser melhor nessa do que na anterior. Mas eu trouxe um texto para a gente ler ali, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, daquela rainha da França. A decepção dela quando ela chega no plano espiritual. Então, está no Evangelho segundo o Espiritismo, o meu reino não é deste mundo, no capítulo 2. Instruções dos Espíritos, uma realeza terrestre. Uma rainha da França, 1863, item 8, uma realeza terrestre. Quem está online está ouvindo? Eu estou dizendo que às vezes fala nada. Está ouvindo, Meire? Jô? Sim. Está ouvindo, sim, está ótimo. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade dessas palavras do nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra se eu não o compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada. Absolutamente nada. E como que para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o fim. Rainha entre os homens, como rainha, julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação, quando, em vez de ser recebida qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava, por não terem sangue nobre. Oh, como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se requestam na terra? Para se granjear um lugar neste reino,
São necessárias a abnegação, a humildade, a caridade, em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunto o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizeste, quantas lágrimas enxugastes. Ó Jesus, tu dissestes, teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono a ninguém aproximam. A ele só conduzem as veredas mais penosas da vida. Procurai-lhe, pois, o caminho através das urzes e dos espinhos, não por entre as flores. Correm os homens por alcançar os bens terrestres, como se os houvessem de guardar para si. Aqui, porém, todas as ilusões se somam. Cedo se apercebem eles de que apenas apanhar uma sombra e desprezar os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhes aproveitam na morada celeste, os únicos que lhes podem facultar acesso a essa. Compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porquanto a prece aproxima do Altíssimo o homem. É o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais. Uma Rainha de França, abre 1863. Esse texto é maravilhoso. A realeza dela não chegou nem no túmulo. Eu fico pensando, né, Helena, que decepção, né? Por isso que é ruim o poder. Porque se você tem o poder e não tem a clareza que isso é temporário, mas deve ser duro, né? Porque você chega da banda de lá, cadê? Ninguém toca corneta, ninguém te aplaude, Ninguém estende o tapete vermelho, né, Marlene? E falar da cobrança, né? Ela falou só da decepção de ver. Exatamente. Agora, a cobrança pelo mal que você fez, então imagina. Por isso que muitos judeus não acreditaram em Jesus, porque eles achariam que ele era um rei que ia chegar no carro da glória, né? Com seus exércitos, dominando tudo, restituindo ao povo de Israel o verdadeiro lugar deles, né? De eleitos de Deus. Mas Jesus nasce numa manjedoura. Por isso que eles não acreditavam, né? Filho de um carpinteiro. Então, aí Jesus já dá esse ensinamento que é a verdadeira realeza. Ele fala, meu reino não é deste mundo, né? Aí a gente já vai entendendo que reino que é esse, né? Que ele veio mostrar para todos nós. Eu penso que essas condições, né, de poder, elas implicam num acesso a informações, a conhecimento, que te colocam em distinção, de alguma maneira, né? E você tem acesso àquilo que muita gente não tem. Não estou falando de materialmente, assim, de dinheiro, mas especialmente de informações, de conhecimento. Acho que é uma coisa que... Exporta-se a... te coloca num nível, e esse é o grande problema, né? Esse poder, ele vai implicar numa cobrança, né? Desse resultado. Aí eu acho que é o grande risco de se perder. O que você faz com tanto conhecimento? O que você faz com tudo aquilo? Você gerenciar aquilo dentro de você, junto com as suas emoções, né? Com as suas fragilidades, como ser humano, na condição que você está, é algo que precisa ser muito forte, muito bem preparado, para você suportar isso. Porque, na verdade, eu não acho que é uma vida muito boa. Sabe se é legal, tá me lembrando uma coisa. Vocês acham que o presidente dos Estados Unidos é um cara poderoso? O presidente dos Estados Unidos? Eu acho. Talvez seja É o cargo que ele ocupa. o cargo mais poderoso do mundo, né? O Barack Obama, quando ele assumiu lá, depois que ele sentou a primeira vez na cadeira, ele percebeu que ele era o cara menos poderoso. Porque, assim, a gente enxerga essa questão do cargo, principalmente o cargo político, como uma coisa que o cara dá a canetada e tudo funciona. Ele tem um poder absoluto, né? Mas não é assim.
você tem que fazer uma articulação gigante. Esse pessoal tem que ter uma habilidade de montar um xadrez para que as coisas aconteçam realmente, envolvendo tantas pessoas que trabalham diretamente com ele, como as pessoas dos outros grupamentos de poder, né? Congresso, Senado, essas coisas, que, na verdade, a grande capacidade de um líder de Estado desse está na articulação e na mobilização popular. E aí você pega e fala assim, vai dar uma canseira pensar nisso, né? Que o cara, nesse cargo, ele tem que ficar... E aí você imagina esse Agripa, porque foi legal que a Camille trouxe, né? Principalmente ele, porque ele estava articulando com Roma, como ele mesmo trouxe, com o Sinédrio, certo? Então, todos os movimentos... Até com os pobres. Os pobres, e agora também com o Tiro e Sidom. Porque você vê, o Tiro e Sidom veio aqui, tinha amizade com o cara que cuidava do quarto dele. Então você vê, eles estavam no meio do prego, um fogo cruzado, né? E então os desmandos, numa posição dessa, eles não são simplesmente assim atitudes arbitrárias. E você não lida só com pessoas boas, né? Não, isso. Você lida com todo tipo de pessoas intensas. Isso. Então, eu não estou aliviando quem está lá, mas você comentou da dificuldade. E realmente, e a grande competência deles está nisso, né? Isso que cansa para nós, para eles é uma habilidade, amam isso, é uma inteligência absurdamente desenvolvida, né? E aí eles conseguem se movimentar. Quem não faz isso bem, aí dura pouco. Né? Certo? E aí, e acho que é assim desde sempre. Se você pegar os próprios reis de Roma, foi a mesma coisa. Era um matando o outro, um sucedendo o outro. Né? Era isso. Aí você fala assim, ave César, que o César, não sei o quê, mas a hora que você ia ver, se esse César estivesse se incomodando demais, alguma coisa acontecia que virava o poder para outra pessoa. Então, Nossa atualidade é assim, né? Se você ver quantos pedidos de impeachment que tem, vai engavetando. Eles não analisam. Porque tem força política. A hora que o comandante que está lá fica fraco politicamente, aí eles tiram um daqui e falam, agora nós vamos analisar o impeachment. E é onde cai. Porque na hora que você tem força política, você pode fazer, assim, coisas grandes, mas se você tiver articulações fortes, não cai. É complicado. Então assim, não é só a caneta, né? Mas tem a fama, né? Tem você se sentir um Deus também, né? Porque essa capacidade, cara, fala assim, olha do que eu sou capaz. Eu sou tão bom nisso que agora eu já sou presidente de um país. E aí, se a pessoa não tem esse discernimento, realmente, né? E eu acho que é importante também a gente pensar que a gente se relaciona com os cargos, né? Porque as pessoas são substituídas ali, mas você vê que a figura do cargo, ela é como você falou, a hora que não interessa, tira um da gaveta. Então, é o cargo que está ali. A hora que não interessar... E que a pessoa se confunde. Ela não tem essa forma. O Barack Obama teve. Eu creio que sim, olhando de longe, né? A gente não está lá no dia a dia. Mas eu queria ver com os amigos aí, o Iris, a Jo, o que eles falam aí dessa questão do plano espiritual, das consequências da nossa atitude aqui. E aí, Iris, o que você pensa sobre isso? Não, tô só ouvindo, tá muito bom os comentários aí, viu? Você nem pensa. Hoje fica puxado, né? Jô, quer falar alguma coisa? Não, tá tudo bem, Hernani. Angélica? Estou só observando também. Ah, sim. Não, Angélica, tá tranquilo? Vocês estão me ouvindo? Tô sim, agora eu ouvi. Ah, sim. Não, tá tranquilo, estou só observando também. Legal. Essa morte aí do Herodes Agripa I,
ela veio de uma certa forma ajudar, assim, entre aspas, né, os cristãos, porque eles estavam ameaçados, né? Porque morre o primeiro um dos apóstolos, foi Tiago. Prende o principal, que é Pedro. E de repente, ele morre, né? Então, essa transição é um certo alívio para que as coisas voltem a mais ou menos ao normal. Naquela época, a gente estudou que estava havendo uma grande fome, né? Aquele próprio profeta Ágapo lá falou sobre isso, né? E os cristãos se movimentaram, eles começaram a levar os alimentos para as pessoas que precisavam, porque essa era a característica principal do início da igreja. A gente vê na Igreja do Caminho que era o quê? Era acolher todas as pessoas que precisavam, tanto material, principalmente materialmente, espiritualmente, né? Mas a divulgação mesmo da Boa Nova, ela tinha começado ali com Pedro, né? Em algumas viagens que a gente percebeu, mas Paulo em si ainda não tinha começado agressivamente a divulgação do cristianismo, né? Agora já sim, já se chamava cristão, né? Pela sugestão de Lucas, que disse que os cristãos os seguidores do Cristo tinham que ser os cristãos. E só que o Paulo, ele já tinha um novo projeto em mente. E como já tem essa abertura, como ele estava em Jerusalém, ele começa a conversar com o Barnabé e com o seu sobrinho, né, que é o João Marcos, sobre o projeto dele de divulgar o cristianismo. E no final aqui fala assim, ó, e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, tendo cumprido o serviço, o que foi o serviço? Essa questão da fome. Eles cumpriram com isso. Foram levar aí os alimentos, né, todo o suprimento que precisavam. Tendo cumprido o serviço, regressaram de Jerusalém, levando consigo a João, que é esse o Marcos, olha lá, o cognominado Marcos. Que agora o novo projeto deles era um projeto mais ambicioso. Que aí a gente vai entrar bem de cabeça no Paulo Estevam, né? Que é a história de Saulo mesmo, toda a divulgação dele pelas cartas, passagem pelas igrejas. Mas tem um texto interessante, né, Ramon? Que dá para a gente abordar alguns pedaços. Ele é Não bem sei se dá grande. para ler ele inteiro, né? Mas, Ele é muito grande. mas é legal, porque o Barnabé e o Paulo foram levar o que tinha sido arrecadado, né? Arrecadado. E aí chegaram lá, o Tiago, agora é o Tiaguinho, certo? Isso. Tiaguinho, Verdade. filho de Alfeu, certo? Ele não convidou eles para se hospedar na igreja, olha que interessante. Já vê por aí um contraste, né? E para o Barnabé e para o Tiago, para o Paulo, tudo parecia interior. Interessante. É igual quando a gente chega assim no meio de espíritas, que você vê que estão só pela letra, pela intelectualidade. É uma frieza que você até assim, incomoda muito, né? Eu imagino que é o que eles sentiram lá, esse incômodo, né? E aí, eles então foram se hospedar lá na casa da irmã do Barnabé, que é a mãe do João Marcos, certo? Isso certo, mesmo, Fernando? isso mesmo. Né? E lá se tornou o ponto predileto dos cristãos, né? Então é como se a verdadeira igreja de Jerusalém tivesse mudado de lugar. Saiu lá da onde era a casa do caminho e passou a ser na casa da mãe do João Marcos. Chamava Maria. Maria Marcos, verdade. Então, tudo era afabilidade, carinho e acolhimento. Né? Interessante. As casas espíritas que a gente chega e mantém essa essência é onde a gente sente aquela energia gostosa. É aquele museu. A gente sente uma alegria. Mas E aí- nesse livro, só te interrompendo um pouquinho, Por favor. as marcas de Cristo, houve uma página que também teve encrenca por causa desse João Marcos aí. Vamos chegar lá. tem. Mas é mais pra frente. Ele era É mais pra jovem. frente, né? Porque aqui, o que acontece? Bom, o Paulo começou a prestar atenção nessas mudanças, ele começou a perceber a falta que o Pedro estava fazendo. Né? Por isso que aconteceu essa situação lá
com o Tiago, né? Que eu acredito por medo, né? Dos desdobramentos, e acabou cedendo às práticas farisaicas, né? A intriga deles é por causa disso, da Isso. circuncisão. Aí o Paulo, ele entende, isso era só... Para aquele momento era necessário, né? Mas aí, o que acontece? A Maria Marcos, ela pegou e pensou, bom, então acho que o João Marcos tem que ir para Antioquia. E conforme a gente estudou nos versículos passados, Antioquia, o negócio estava tão bacana, estava tendo até fenômeno de voz direta, eles tinham uma fraternidade verdadeira lá, né? Então ela pediu para o João Marcos ir com eles, né? Só que o Paulo não caiu nessa não, ele já olhou e já percebeu, ele falou assim, eita, porque ele via que a mãe estava falando, era a mãe que estava querendo, e o filho só rindo, sorria, concordava, mas não era uma coisa que ele tinha iniciativa, né? E aí, ele respondeu até uma vez que o Paulo deu uma provocada, ele respondeu assim, ó, sinto-me preparado para os labores do Evangelho, e além disso, mamãe faz muito gosto que eu aprenda os melhores ensinamentos nesse sentido, a fim de tornar-me um pregador das verdades de Deus. Né? Interessante, né? E aí o Paulo vai, faz toda uma introdução, e ele lembra, ó, tá vendo? Lembra que a mãe do João e a mãe do Tiagão falaram de uma coisa lá atrás, e ele igual o cálice que eles tiveram que tomar, né? Não vamos esquecer disso, né? Aí o Paulo faz esse comentário. Ele também fala assim, os obstáculos renovam as forças, né? Marquei isso aqui. A gente nunca esqueceu disso, né? E aí, eles entenderam assim, que o João ele precisaria entender o que é essa questão de trabalhar, né? Porque além de Antioquia ter esse clima fraterno cristão, lá também era um trabalho ativo e constante, né? Até aqui não tinha um plano ainda de viajar, tá? Até aqui era só voltar para Antioquia e permanecer como estava, né? Mas aí o Bernabé começa a conversar com o Paulo sobre o que eles perceberam, né? E aí o Paulo percebe assim, olha, os discípulos todos que tinham ido para Jerusalém tiveram que ir embora. O Pedro está preso. O Tiago teve que se render à situação dos fariseus. Se a gente não fizer nada, daqui a pouquinho eles vão subverter o conhecimento cristão e nós vamos conhecer como se Jesus fosse só um aventureiro sucumbido numa cruz. Olha a visão de Paulo, hein? Paulo enxergou que começou a trazer isso, né? E aí ele traz para o Barnabé a proposta. Ele falou assim, eu acho que a gente tem que se partir. E aí eu lembra que nós falamos lá atrás da experiência com os gentios de Pedro lá atrás, né? Em própria Antioquia também tinha contato ali com os gentios também, né? E aí ele fala, eu penso que a gente tem que levar o conhecimento cristão para mais povos diferentes, porque aí com isso a gente protege o cristianismo. Mesmo que um determinado setor comece a fazer algo para prejudicar, tem todos os outros, né? E aí até o Barnabé, ele lembra que ele tinha... Qual cidade que é essa, lembra, né? Uma cidade lá que a gente tinha uns negócios de família para resolver e que eles poderiam começar por lá. E que lá tinha um clima fraterno, de pessoas simples, bondosas. Tem Chipre, né? Na ilha? Na ilha de Chipre. E aí eles resolveram começar por essa cidade, né? E deixa eu só ver se tem mais alguma coisa para falar aqui. Aqui. Eu vou até ler esse pedacinho, que vale a pena. Ó. Não clamamos tanto contra a dor, e quem nos traz maiores benefícios? Né? Interessante essas provocações. Né? Às vezes, nossa redenção está naquilo mesmo que antes nos parecia verdadeira calamidade. Aí, depois de falar isso, ele fala, é indispensável sacudir o marasmo da instituição de Jerusalém, chamando os incircuncisos, os pecadores, os que estejam fora da lei. De outro modo, dentro de alguns poucos anos,
Jesus será apresentado como um aventureiro vulgar. Naturalmente, depois da morte de Simão, os adversários dos princípios ensinados pelo mestre acharão grande facilidade em deturpar as anotações de Levi. É porque o Simão é o Tiago lá, né? Que morreu. Não, aqui ele está não é? prevendo. Ah, ele está prevendo? Ah, tá. Tá falando o que vai acontecer Acho no que tempo se eles não fizerem nada. tá. Porque ele já antes tinha reconhecido o tanto que o Simão estava fazendo falta. Entendi. Né? Achei que Vamos fosse ver. alguma tradução do Tiago, é verdade. Está remetendo ao Pedro se ele morrer. Tá. Isso. Ó. A boa nova será aviltada. E se alguém perguntar pelo Cristo daqui a 50 anos, terá como resposta que o mestre foi um criminoso comum a expiar na cruz os desvios da vida. Restringir o evangelho a Jerusalém será condená-lo à extinção, no foco de tantos dissídios religiosos sobre a política mesquinha dos homens. Necessitamos levar a notícia de Jesus a outras gentes, ligar as zonas de entendimento cristão, abrir estradas novas. Será mesmo justo que também façamos anotações do que sabemos de Jesus, de sua divina exemplificação. Outros discípulos, por exemplo, poderiam escrever o que viram e ouviram, pois com a prática vou reconhecendo que Levi não anotou mais amplamente o que se sabe do mestre. Então só tinha do Evangelho de Mateus, né? Há situações e fatos que não foram por ele registrados. Não conviria também que Pedro e João anotassem suas observações mais íntimas? Não hesitem em afirmar que os pósteros vão de rebuscar, muitas vezes, a tarefa que nos foi confiada. Quer dizer, é engraçado que depois o João vai lá, o Evangelho de Marcos foi escrito pelo João Marcos, esse mesmo adolescente aqui, só que são as memórias de Pedro. Eu não sei se todo mundo sabe. Tá? Marcos, é o João Marcos? O Marcos, na verdade, o Evangelho de Marcos é o Evangelho de Pedro. Só quem escreveu foi o Marcos. Tá? E interessante que você comentou, durante esta viagem, o Barnabé e o Saulo decidem ir aos gentios, eles vão para Antioquia, a comunidade de Antioquia concorda com o plano, e eles vão. E o João Marcos vai junto, só que no meio da viagem, o João Marcos não dá conta. É demais para mim. Isso, aí ele volta. Ele era muito jovem. Ele não sabia cozinhar, né? Aí tinha que cozinhar, tinha que fazer um monte de coisa, a vida dele era mais fácil com a mãe dele. Aí resolve voltar, ver que não ia ser uma viagem de excursão, não, era luta mesmo. Isso. Mas, por outro lado, depois ele amadurece, aí ele vai ser o companheiro do Pedro, quando o Pedro vai para Roma, ele escreve. Tá? Então, Interessante que o Barnabé também compra essa ideia assim, ó, ele fica super entusiasmado. Porque desde que Paulo chega, ele reconhece a transformação de Paulo. Como todo mundo tem uma dúvida, todo mundo fica com o pé atrás. O Barnabé é o que abraça. Mas então, você fala, mas você não conviveu com Jesus, você não... Fica aquele ranço. Se você for ver, até hoje nós temos, né? Mas não sei se você se lembra, a Meire talvez me ajude. Durante algum tempo, Paulo realmente ele ficou muito intimidado. Ele também não conseguia pregar. Você lembra disso, Meire? Ficou 3 anos no deserto, depois mais 3 anos na região de Tarso. Aí ele foi pregar um dia na igreja de Antioquia, o Barnabé viu que não estava fluindo. Teve gente que não estava certo. E aí que acontece? Agora, nessa viagem é que o Paulo vai conseguir realmente desaproximar. Porque aí... E aí ele vai lá e vai fazer a pregação. Se da outra vez Barnabé não ficou satisfeito com a pregação dele, dessa vez é Paulo que não fica satisfeito com a pregação de Barnabé para os gentios. Aí ele começa a falar, vai fluindo e vira... Isso. Tanto que é muito bonito que durante esse texto aqui, isso aqui que eu estou lendo está no Paulo Estevão, né? O Paulo fala para o Barnabé, ó, eu vou ficar trabalhando na tecelagem e você faz a pregação. O próprio Paulo fala isso. Porque ele nem tinha intenção, ele mesmo, de pregar. Né? Foi durante o processo que... Estava dando, de certo, aquele peso. Como é que é? Estava dando um peso, assim. Aquele medo, né? Acho que pânico, sei lá, um trauma, né? Alguma coisa. Mas ele já tinha demonstrado ser bom pregador quando ele era perseguido. Sim, Mas quando ele veio... sem conversão dele, né? Mas quando ele vê Estevão pregando lá na Casa do Caminho, ele fica boquiaberto, né? Ele que era um bom pregador.
Mas quando ele... Aí ele pregava muito bem a lei de Moisés, né? Ele era o doutor da lei, mas aí já no cristianismo demorou um pouquinho, mas é igual a gente pensa, teve que ter essa indignação, florescer dentro dele aquela verdade do Cristo para ele conseguir pregar e falar. Quando ele se sente impregnado mesmo, né, da mensagem cristã, aí vai fluindo, né? Ele torna-se o pregador que ele é. Orgulho. Ele devia ter ainda, presta atenção. Você sabe como é que eu aprendi a enxergar isso assim? Por exemplo, o que faz a gente tocar alguém não é as palavras bonitas e eruditas que a gente usa. É o sentimento que a gente consegue colocar na conversa. Toda vez que eu converso com alguém que eu percebo que eu não consigo tocar o coração, eu fico lembrando isso aqui e eu fico me perguntando, não mais assim, com um sentimento de culpa, nem de martírio, mas para procurar aprender. Fala assim, o que me faltou compreender sobre essa personalidade aqui, né? De profundidade, né? De humano, né? Porque se a gente só usa as artimanhas que servem para a gente mesmo, não vai dar certo, né? Não é artimanha. Se a gente usa os argumentos, os conceitos que fazem sentido para nós, não necessariamente eu vou tocar o coração do outro. Porque cada um tem sua vida, suas escolhas, seus valores, né? E aí, quando eu tenho humildade e consigo fazer uma leitura profunda da pessoa, com respeito, com carinho, com amor, com acolhimento, aí a gente consegue fazer isso. E eu tenho a impressão que era um pouco do que o Paulo estava vivendo, né, ainda. Ele estava transferindo-se, né, daquele... Ele devia ter culpa também. Também, verdade. Ramon, deixa eu ler só esse finalzinho aqui. Ó, isso que o Ramon falou é interessante, porque eu não sei se você ia ler. Você ia ler, Ramon? Não. Olha o que fala, ó. O Paulo fala assim, ó, que aí o João Marcos questiona ele, né, sobre isso tudo, ele fala assim, mas é possível que venhamos a experimentar dificuldades sem conta, continuar o ex-rabino, preparando-lhe o espírito, preparando o João, né, o João Marcos. Se o Cristo, que era sem pecado, encontrou uma cruz entre ápodos e flagelos, quando ensinava as verdades de Deus, que não devemos esperar em nossa condição de almas frágeis e indigentes, olha só, né? O tanto que ele era lustro demais. Hei de encontrar as forças necessárias. Saulo completou, admirado da firme resolução que suas palavras deixaram transparecer, é o que você falou, questão do sentimento, né? Falou com sentimento mesmo, então, isso é o que move. Aí, olha como que vai reforçar, ó. Se deres um testemunho tão grande como a coragem que revelas, não tenho dúvidas quanto à grandeza de tua missão. Aí o João falou para ele. O testemunho, a sua vivência. Na verdade, o Paulo falou para o João. O Paulo falou para o João, né? Entre confortadoras esperanças, o projeto terminou com formosas perspectivas de trabalho para os três. Olha que bonito. Então, é o que você falou, Ramon. Tenho pensado muito nisso também, essa questão de você colocar sentimento, né, e verdade no que você fala, porque às vezes palavras soltas ao vento. Não, porque Jesus, por exemplo, quando ele chegou lá, e acho que foi diante de Herodes, que ele ficou em silêncio, não falou nada. Não foi? Pilatos. Foi Pilatos. Pilatos, né? Na hora da crucificação, do julgamento, que ele pergunta para Jesus o que era verdade. Isso, Jesus silenciou, não tinha como explicar o que era verdade para ele. Isso. Então é legal, aí você pega todas as falas do Cristo, ele é muito cirúrgico, né? Ele sabia assim, ó, o que falar, como falar para aquele público que estava ali ouvindo, né? E, na verdade, pro tempo... Agora a gente fica matracando, né, Marlene? É isso aí. Então, essa sensibilidade que eu acho que faz um pregador tocar o coração. Ele está inflamado pela maturidade que ele já alcançou, mas também tem uma empatia muito grande com quem está ouvindo ele, que faz com que as pessoas realmente se sensibilizem, né? E para ter isso, você tem que ter se reformado muito por dentro. Não dá para ser só aquele doutor da lei vaidoso que ele era antes, né? Construído.
Era outro Paulo. Não era mais Saulo, né? Como Por isso que ele mudou o nome, né? era Paulo. Então, era uma mudança tão profunda que ele teve que mudar o nome. Porque já não se reconhecia mais. Então, é como se fosse uma criança mesmo nascendo, dando os primeiros passos, os passos inseguros, né? E que você cai, levanta. Então, eu acho que é mais ou menos isso, né? É um renascimento. E esse renascimento não acontece assim. Então, acho que ele precisou desses Desse momentos, tempo, né? Também penso nisso. E a gente vê muito esse discurso da conversão ser assim, de uma hora para outra. Né? Não é um processo. Ah, com certeza. É um processo. Foi uma conversão no sentido assim, tirou da tomada e pôs em outra, só que até A consolidação dela é um processo. Exatamente, esse próprio parte que nós estamos conversando aqui mostra isso, né? Quanto tempo, né? Será que tem uns 10 anos aqui, Meire, até essa parte da história? Desde a conversão até esse momento aqui, quanto tempo será que já rolou? Uns 10 anos? Ah, já. Eu acho que sim, porque somente na região de Tarso, no deserto, foram 6 anos, né? Exato. E aí você tem Uns 8, 7, 9 anos, por aí. o papel dele de É isso pregador mesmo, de viu? gentios. Por que fala que o Agripão morreu, ele governou entre 41 e 44? Então vamos colocar por 43. E Cristo, né? 33 anos, tal, então mais ou menos isso. 10 anos. a Sueli Schubert, a gente fala naquele livro Estrelas, né, que ela faz que depois de 10 anos ininterruptos no mesmo trabalho, você tem que ver. Deve ser isso mesmo. Olha só. Verdade. Pode ser. E muito provavelmente, e são coisas que só os bons espíritos conseguem auscultar, né? É o que realmente tem de base lá no fundo da alma, construído. Não é? Às vezes a gente mesmo não tem noção da base, se ela está firme, se ela não está, se ela é frágil, se ela não é, que tipo de ameaça pode vir e prejudicar, né, o todo. É interessante. Eu estava pensando, né? E aí, quando a gente vê essas histórias, a gente tem que pensar a paciência que a gente tem que ter consigo mesmo e com o outro. Está tentando, né, sair que está tentando renascer. Porque esse renascimento não é tão simples assim. Às vezes a gente espera muito, né? A gente joga tantas expectativas no nosso irmão, mais do que na gente, né? A gente adora jogar, né? Passa a bola rapidinho. Mas, assim, cada um é aquilo que consegue, né? Dentro, né? Aquilo que dá conta dentro das suas possibilidades. Então, é uma jornada interior mesmo. É um renascimento a cada dia. E que a gente tem que ter paciência, né? Um dia de cada vez. E acreditar, né? Cada um tem o seu tempo. Desconstruir o velho, tentando construir o novo em cima dos escombros do velho. Eu não sei se vocês pensam Verdade. nisso, mas é um assunto que às vezes me dói muito, que é a questão da inveja, né? Às vezes eu sinto fluidos negativos de inveja me prejudicando muito, né? Aí só depois de tomar um passe, e aquilo vai melhorando, né? Mas aí eu comecei a ler os 50 anos depois agora, e aí tem uma parte que o Nestório, que é a reencarnação do Públio, né? Agora escravo e tal, vai fazendo um discurso, né? Aí no final lá tem umas perguntas, o pessoal faz umas perguntas e ele dá uma resposta, fala assim, a ciência do bem viver não está somente em não nos incomodarmos com os pensamentos e atos de quem quer que seja, mas em deixar também que os outros se importem constantemente com a nossa própria vida. Na verdade, até o pessoa perguntou para ele, falou porque ele não conseguia avançar na fé porque as pessoas ficavam falando mal dele. Essa era a pergunta. E ele deu essa resposta. Eu falei, caramba, eu não tinha pensado nisso. Isso vai acontecer. Eu não tinha pensado nisso, que a gente tem que adquirir aquela fortaleza que tudo bem, deixa o outro quer sentir inveja, sente, quer falar mal, fale, quer falar bem, fale também, né? E aí é bem interessante que coloca como sendo algo que o cristão tem que aprender, né?
Bacana. Por isso que a importância do autoconhecimento, porque quando a gente vai se conhecendo aos poucos, dentro desse processo, às vezes são situações que não nos tocam mais, né? Porque eu sei que a minha construção já tem uma base, uma casinha mais construída, numa rocha mais sólida. Aí o outro está no processo de construção dele, que também chegará o momento do autoconhecimento, do autoencontro, né? E isso demanda tempo, cada um no seu tempo, né? Entendendo isso, a gente dá até o direito do outro errar e pensar do jeito que ele pensa, não é? E quando você fizer um comentário, nunca para julgamento, só se for para ajudar, né? A construir, né? Construir. Porque se ele está no processo, você vai julgar para quê? Primeiro que já é errado. Eu gosto muito de uma frase de Kardec, que ele fala que Deus não violenta consciências. Então, isso, gente, é o tempo que cada um tem a sua maturidade espiritual para angariar aquilo para dentro de si mesmo e fazer as suas construções, né? E absorver o conhecimento e consolidar dentro de nós, né? Isso que é, porque aí quando eu já tenho algo construído em mim, eu sei que o meu irmão também vai fazer, mas no tempo dele. Mas aquilo que é meu, esse tesouro que Deus nos dá, ninguém vai tirar, né? Isso tem tudo a ver com o que nós estamos estudando hoje, né? Não sei se você percebe. Porque nós estamos falando do Barnabé, que naturalmente já era um ser muito elevado, porque não tem notícia aí, nenhum texto de que ele titubeava, né? Desde o começo ele já tinha esse espírito, né, cristão muito consolidado. Aí nós estamos falando de um Paulo, né, que fez o seu despertamento, depois conseguiu fazer o que fez. No João Marcos também, que precisou do tempo dele. Os três conviveram com Jesus. Legal, os três não conviveram com Jesus, né? Então é interessante o que você falou, que são exemplos de caminhadas diferentes, né? Cada um do seu tempo, do seu jeito. Muito legal. E aí, nossos amigos aí? Jô, Iris, Angélica. Maravilha, viu, gente? Nossa. Realmente são assuntos, assim, muito pertinentes, né? Nossa, muito bom. Não queria nem que acabasse. Vocês estão falando muito bem, viu? Então, nossa. É que assim, a gente vai estudar, o gostoso do Evangelho é esse, aquele vídeo que você passou, Ramon, do Arthur, eu não acabei de assistir tudo. Maravilhoso. Maravilhoso. Realmente, maravilhoso, ainda não acabei, mas, nossa, assim, é maravilhoso mesmo, gente. Muito obrigada por ele, viu, Amon? E ele traz essa questão, né? A importância da gente estudar o Evangelho e hoje em dia, com essas ferramentas que nós temos, que a gente pega um pequeno tempo atrás, vamos colocar 100 anos atrás, gente, só tinha Bíblia em latim, algumas traduções, algumas religiões só. Hoje nós temos aqui ferramentas enormes, a gente consegue conversar isso num sistema político que nos dá essa abertura de conversar abertamente, gravar e colocar isso. Na rede. Então, a gente... Hernani, falando nisso, hoje a gente falando sobre estudo bíblico, que a gente tem estudo do NEP, uma amiga minha interessou lá do Meimei, e eu falei que eu ia perguntar para vocês se ela poderia estar entrando online para estar assistindo. Vai perguntar. Não, se der autorização, ela pode. Você Eu sou um pouco burocrática, tem hora. Aí eu vou perguntar para o pessoal. É tão maduro, Meire, que qualquer um sabe a dimensão de uma pessoa que tem condições de participar, né? Então, Então, ela interessou muito, como nós falamos hoje sobre a Bíblia, e ela ficou encantada. Eu falei, não, tudo isso, as construções que a gente vem fazendo ao longo dos anos, porque tem o estudo do NEP, a gente estuda as passagens e tal, e eu já me mandou mensagem, eu estava até na sopa, me mandando mensagem se ela poderia participar. Eu falei, você deveria ter falado sim. Caminho o link para ela. Eu vou encaminhar semana que vem. Semana que vem vai ter.
E daí não vai ter, nós já combinamos, o Antônio, a gente vai pular. Tá. Então, na próxima semana, eu encaminho o link para ela. Ela chama Valéria, até a Milena conhece, o marido dela é bombeiro, junto com o Jailson também. Ah, legal, muito bom. O Iris, eu acho que ia falar alguma coisa. O Iris ia falar? Eu achei que Iris, você ia falar alguma coisa, não ia? Me ajuda, viu, porque eu sou meio... Não, eu percebi que... Não ia não. Falei só que estava muito bom o estudo. Foi isso que eu falei. Ai, Que bom. Angélica, você quer fazer alguma consideração? O Willis Não. sempre dá a palavra final, viu, gente? eu também acho. Não, tá tudo ótimo, gente. Eu ia falar na hora que o Ramon falou sobre a gente falar com os sentimentos também, né? Não somente ir lá, colocar a palavra de maneira literal e não for do coração, né? Porque a gente precisa cativar as pessoas, ainda mais quando tá levando a palavra de Deus, né? Então, esse cativar é muito importante mesmo. Mas é só isso, gente, não é nada demais. Ô, Angélica, tem um santo, eu acho que é o São Benedito, se não me engano. Vocês me corrijam se é isso. Ele chegava na igreja, né, e falava assim, pai, Senhor, o pai Benedito está aqui. O Dito está aqui. A prece dele era essa, porque era do coração. Ou seja, ele chegava e estava dizendo, Senhor, eis-me aqui, né? Estou disposto. O que tem para hoje? Era submissão, né? Submissão. Nossa, que legal. O que vem do coração é ter muita força, né? Exatamente. Porque Deus não está vendo o que você está falando, ele está sentindo o seu coração, ele é o Pai, ele está dentro de você, ele é imanente e transcendente ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que ele está em tudo fora, ele está dentro de você. Então, na verdade, a gente faz a oração, que é um método, uma forma de humildade nossa, porque Deus já sabe tudo que a gente quer, já está aqui no nosso coração, né? É isso aí. Antônio, você quer fazer alguma consideração? Você que é o chefe mora aí de todo mundo? Escrevi ótimo. O rei Antônio Carlos. Não estou gripado, não. Nem constipado? Teve excelente, como sempre, viu, gente? Muito bom. Jô, você quer falar mais alguma coisa? Não, querido, está tudo em ordem, maravilhoso. A Jô, Obrigada. ela é uma pessoa assim, igual você. De vez em quando ela traz umas pessoas muito gente boa, assim. A Angélica, tá vendo? Ela não bobeia, não. Sempre que tem oportunidade, ela traz alguém para agregar. Todo mundo tem que seguir o mesmo caminho. Que isso, amigo. Obrigada. Pessoal, então, que bom, né? Deu para a gente colher bastante fruto aqui da nossa conversa de hoje. E é interessante que sempre quando a gente pega um texto assim, eu peguei, né, nossa, 5, igual a semana passada, 5 versículos só, né, retrasado, quer dizer. Parece que tem tão pouca coisa, mais fator histórico aqui, né, o cara foi morto e depois aí começaram o cristianismo se propagar de novo, mas aí é o que a gente está falando, quando você começa a perceber que tudo no evangelho é uma obra que o Cristo tá junto, né? E tudo tem um motivo de ser. Então, se for colocado para nós, tem conteúdo. Então, a gente precisa achar esse conteúdo e a gente acha, que bom, né? E é muito bom isso. Então, bom, Soraya, faz a prece para nós? Tá. Nos mantendo ainda conectados ao grupo espiritual responsável por esse estudo. Agradecemos por esta oportunidade valiosíssima de aprendizado, de inspiração. E rogamos ao Pai bênçãos para todos os envolvidos, por aqueles que se dispõem a estudar, e principalmente rogamos ao Pai força, coragem, na continuidade da nossa jornada, especialmente no compartilhamento de todos esses ensinamentos.
Deus ampare a todos, que o Mestre Jesus esteja com cada um de nós. Que assim seja.